E aí, social, tudo bem com você? O vídeo de hoje é sobre um assunto bem interessante. Talvez você, como profissional de serviço social, tenha conhecimento em relação a algumas funções, algumas atribuições que o serviço social desempenha na área da saúde. Mas hoje eu quero compartilhar com você, dentre os setores da saúde, o que o assistente social desenvolve no ambiente hospitalar. Mas antes, é lógico que eu vou pedir a sua contribuição para este canal. Então curta, comente, compartilhe se esse vídeo for relevante para você. Isso inclusive vai nos ajudar a desenvolver mais conteúdos que possam atingir as suas necessidades. Então nos ajude, dá um like aí, dá? Vamos falar sobre as atribuições do assistente social no hospital. Existem várias funções, várias atribuições, mas eu vou destacar aqui algumas que estão mais presentes no meu dia em relação ao atendimento a adultos. E uma das atribuições do assistente social, e não é exclusividade deste profissional, é participar do processo de deshospitalização do paciente. E aí você deve estar se perguntando, mas qual é o momento ideal para começar a falar sobre a alta para uma família ou para aquele paciente? Nem toda alta nós somos chamados para trabalhar, mas, ao meu entendimento, nós começamos a trabalhar a deshospitalização no início da internação, porque de alguma forma aquele paciente vai deixar o hospital. Então, quando nós atuamos desde o início da internação desse paciente, conhecendo quem ele é, conhecendo a sua família, realizando a visita ao leito, a entrevista social, fundamentando toda a evolução no prontuário do paciente, nós temos subsídios para tratar essa deshospitalização com um pouco mais de tranquilidade. E cabe ressaltar aqui que existem altas mais complexas, onde muitas vezes o paciente que adentrou ao hospital, ele tinha uma autonomia antes dessa internação, ele tinha um emprego, ele tinha uma vida totalmente independente e acontece dele ter uma doença crônica a partir daquele momento. Então, como é que nós vamos trabalhar a família nesse processo de alta? Como que nós vamos fortalecer esses vínculos e, inclusive, oferecer condições para que aquela família continue o tratamento no ambiente domiciliar? Identificando então essas necessidades, nós conseguimos acionar a rede assistencial. Então, desde o acompanhamento no domicílio até alguma intervenção mais específica através do CREAS ou do CRAS ou até mesmo do NPJ, enfim, nós precisamos identificar as demandas naquele momento que são mais importantes de atuação e a partir daí então fazer os devidos encaminhamentos para que esse paciente consiga ter uma deshospitalização segura. E aí eu já vou emendar na segunda atribuição, que seriam justamente essas notificações. Então, no hospital, geralmente quem faz as notificações é o próprio assistente social. E essas notificações, elas podem ser tanto para o auxílio do paciente, da família, após a alta hospitalar, ou durante também o período de internação, como também para informar condições não muito favoráveis desse doente no hospital, como maus tratos, situações de violência, que são comuns também em alguns setores da saúde. Então, quando o assistente social é acionado pela equipe ou quando ele mesmo consegue identificar algum fator que necessita de uma intervenção imediata, ele geralmente vai documentar tudo isso através de um relatório e fazer o encaminhamento de um ofício para a instituição que naquele momento mais se adequa à realidade que ele está vivenciando. Outra atribuição também é a identificação de pacientes desconhecidos.
Esse é um assunto que, assim, não dá pra gente condensar aqui, deixar pequenininho nesse vídeo. Mas eu já vou iniciar uma conversa aqui com vocês, porque isso é mais comum do que a gente possa imaginar em ambiente hospitalar, né? A partir do momento que um paciente dá entrada em duas condições aqui, né? Seja consciente ou inconsciente, sem uma documentação que prove que ele é ele mesmo, nós precisamos, pelo menos, começar uma investigação. Entram no hospital dois tipos de pacientes, quando a gente fala de paciente desconhecido, aquele que é consciente e o inconsciente. No caso dos pacientes conscientes, é um pouco mais tranquilo da gente lidar, porque se ele está consciente, ele consegue verbalizar alguma coisa, então, às vezes ele realmente dá já um nome, dá um contato de uma pessoa que possa auxiliá-lo naquele momento, enfim. O consciente é mais fácil de você tratar e iniciar uma busca familiar para que ele seja identificado e tenha os seus dados todos atualizados na instituição. A questão maior é quando você recebe um paciente que está inconsciente. Ou às vezes ele entra consciente, tem um rebaixamento do nível de consciência muito rápido e isso impossibilita você de fazer qualquer tipo de intervenção naquele momento, seja tirar alguma palavra ou até o próprio nome dele para iniciar uma investigação. Então, como que a gente pode proceder no caso de pacientes que são desconhecidos e que não estão conscientes, entram sem nenhuma documentação, sem nenhum sinal que possa nos auxiliar nesse processo de busca ou identificação dele? Um dos caminhos é a gente acionar o IRGD. Não vou aprofundar aqui, porque esse vídeo é mais específico para as atribuições, mas eu já quero aguçar aqui o sentimento e a necessidade aí de vocês colocarem a cabeça para funcionar um pouquinho mais, tá bom? Mas o IRGD é um departamento da Polícia Civil que nos auxilia muito na identificação desses pacientes através do exame datiloscópico. Então, eles recolhem a digital, eles colhem a digital desse paciente, fazem a análise e depois dão uma devolutiva para o hospital informando quem ele é. E a partir daí a gente inicia as buscas. Nós jamais vamos esgotar aqui os vídeos relacionados a essas atribuições, mas eu gostaria só de compartilhar essas três para poder aguçar um pouquinho o interesse e até mesmo o conhecimento, caso você não seja da área, em relação ao que faz, quais as atribuições do assistente social no ambiente hospitalar. Espero que vocês tenham gostado. A gente sempre pede a participação mais uma vez de vocês aqui no vídeo, comentando, compartilhando e curtindo. E um ótimo plantão e até a próxima!